Você está assistindo o programa Pet News. E agora vamos bater um super papo com a doutora Cirlei sobre problemas cardíacos em cães e gatos. Estamos aqui com a doutora Cirlei para falar um pouquinho sobre problemas cardíacos em cães e gatos. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Eu já vou começar te perguntando se esses problemas cardíacos em cães e gatos é muito comum. As doenças cardíacas em cães e em gatos também são extremamente comuns, principalmente nos animais idosos. Algumas doenças acometem animais jovens, que são as doenças congênitas, mas a maioria delas, a incidência é muito maior nos animais idosos. E quais sintomas o tutor pode observar em casa que já é uma suspeita que esse animalzinho tem esse problema? O que mais chama atenção é intolerância a exercício, aquele animalzinho que é ativo, brincalhão, e de repente percebe que ele está um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais lento, nas caminhadas está com menos resistência durante as caminhadas. O animal às vezes tosse, isso nós estamos falando de cães, porque para gatos é um pouquinho diferente. É animal que tem muita tosse, tem muito cansaço, falta de ar, às vezes o animal desmaia, Então tem várias situações que chamam atenção para o tutor perceber que o animal pode ter algum problema relacionado ao coração. O gato também ele pode ter tosse, mas muitas vezes está mais relacionado a um aumento da frequência respiratória, um cansaço. O tutor consegue perceber isso, Porque o gato não é um animal ativo, então não dá pra gente falar que ele está intolerante à atividade física. Mas ao menor esforço, às vezes ele tem uma tosse ou a respiração muda a frequência. Então a atenção do tutor dá para perceber que o animal pode estar apresentando um problema no coração. Então, às vezes, ficar atento a esses sintomas. A atenção. Doutora, e tem alguma raça que tem predisposição a ter problemas cardíacos? Tem bastante raças predispostas. Se a gente falar, por exemplo, dos cães, o Poodle é a raça mais predisposta a doenças no coração. O Maltês, o Shih Tzu, o Spitz alemão tem muita doença congênita, já nasce com alguns problemas, mas também tem as adquiridas. Yorkshire, são raças muito comuns, Tekel, então assim, são raças comuns que estão no nosso dia a dia e que está muito predisposta à doença cardíaca. E dentre os gatos, o Persa é uma das raças que mais apresenta problema de coração. E quais exames vocês normalmente pedem para o tutor saber se realmente ele está com esse problema cardíaco? Aí vai depender de quais sintomas o animal está apresentando, Mas de forma assim, geral, uma avaliação cardiológica inclui, além de uma anamnese muito bem feita, um exame clínico, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que a gente consegue avaliar se o animal tem insuficiência nas válvulas, se o coração está aumentado de tamanho ou não. Um eletrocardiograma, que mostra o ritmo do coração, e aí a gente está falando para o diagnóstico das arritmias, além da pressão arterial, aferição da pressão arterial, e ainda um raio-x de tórax. São esses exames que normalmente a gente pede, e de acordo com os resultados, alguns exames de sangue também. E quais tipos de tratamentos normalmente vocês trabalham, doutora? Por exemplo, se um paciente tem uma insuficiência cardíaca, com tosse, com falta de ar, com coração aumentado, são várias medicações, mas de forma geral a gente usa diuréticos, vasodilatadores, medicamentos que a gente chama de inotrópicos positivos, que é para aumentar a força de contração do coração. Às vezes é cirúrgico o tratamento, vai depender da doença que o animal apresenta. Sim, doutora, e normalmente essas doenças têm cura? Porque a gente já pensa, o problema cardíaco às vezes é para a vida toda. A maioria das doenças cardíacas é para a vida toda o tratamento. Tem algumas doenças, por exemplo, as doenças congênitas, que a gente consegue resolver por meio de cirurgia, de cateterismo, sabe? Então, algumas a gente consegue resolver de forma definitiva e o animalzinho tem vida normal, o resto, uma sobrevida igual um paciente que não tinha problema de coração. As doenças adquiridas, de forma geral, requer tratamento para o resto da vida.
E é bom você falar esses sintomas, né, doutora? Porque, por exemplo, a tosse, às vezes o tutor tá achando que é uma coisa normal e talvez é algo mais sério, né? E se o tutor demorar a perceber esses sintomas e demorar a procurar um tratamento, o animalzinho corre risco de vida? Sim, na maioria das vezes ele pode vir a óbito, às vezes por um edema agudo de pulmão, por uma insuficiência respiratória, né? Então, ao menor sintoma, né, mesmo que, por exemplo, você citou a tosse, existem várias causas de tosse, nem toda tosse está relacionada ao coração, mas a gente só vai saber se está ou não fazendo os exames, né? Então, a precocidade no atendimento faz muita diferença. Quanto antes o tutor já observar e levar, né, doutora, para ter certeza, mais chance o animalzinho tem de ficar Quanto bem. antes, melhor. E existe tratamento preventivo, doutora? Algumas doenças, a gente pode falar em prevenção, por exemplo, a dirofilariose, que é uma doença que popularmente conhecida como verme do coração, né? Então é muito comum em animais que vai para regiões litorâneas, por exemplo, quem leva o cachorro a passear na praia. Então é uma doença que dá para prevenir com medicamento. Então quem for viajar para a praia, procura o veterinário, que existe uma forma de proteger o seu animal, porque é uma doença que vai aparecer às vezes depois de anos que ele teve numa praia. Não é uma coisa de imediato, mas é importante essa profilaxia, sim. Doutora, e o que o tutor pode fazer para prevenir um problema cardíaco? Por exemplo, ele pode caminhar com o animalzinho, a alimentação que ele oferecer vai influenciar para essa prevenção? Quanto mais cuidados tiver com o animal, né, como é com a gente, por exemplo, o sedentarismo é muito ruim, né? Então, o animal sedentário, ele acaba sendo um animal obeso. Então, não que isso vai causar doença cardíaca, mas acaba que muda a evolução da doença, a forma que o animal vai se portar diante daquela doença. O animal que come muito alimento, por exemplo, da mesa, da casa, tem muito sal, muito sal, muita gordura. Então, isso faz diferença na evolução da doença. Mas muitas doenças, ela tem uma predisposição racial. Então, ela vai acontecer de qualquer forma, mas ela vai evoluir de forma diferente. Doutora, e quais as doenças mais comuns relacionadas aos problemas cardíacos? Se a gente falar, por exemplo, de cães, né, de cães idosos, que são as doenças adquiridas, a doença mais comum disparado nos animais de pequeno porte, a gente chama de endocardiose valvar mixomatosa mitral. É um nome feio, né, grande, mas é uma degeneração da válvula do lado esquerdo do coração que pode levar a uma insuficiência cardíaca importante, inclusive edema pulmonar. Nem se a gente falar de gatos, é a cardiomiopatia hipertrófica, quando o coração do gato ele engrossa, sabe? Em consequência disso, ele dilata uma parte do coração e também pode evoluir para edema agudo de pulmão. Então, se a gente pensar que essas doenças mais comuns, elas são de cães idosos, uma melhor forma, né, de ajudar esses animais seria com exames preventivos. A partir de qual idade, doutor? Em cães, a partir de 7 anos, na maioria das raças de pequeno porte, a gente indica uma avaliação cardiológica uma vez por ano. Então ele passa por uma consulta, faz os exames, se tiver tudo bem, a gente marca para mais um ano. Se for identificado algum problema, a precocidade no tratamento é que vai fazer a diferença. Então, mesmo que o animalzinho não tenha apresentado nenhum sintoma, é muito interessante a partir dos 7 anos de idade ele já ir ao cardiologista. Se a gente falando das raças de pequeno porte, se a gente falar dos animais de grande porte, é um pouco mais cedo. 5, 6 anos, porque aí a doença é diferente. Sim. A mais comum é a cardiomiopatia dilatada. O coração cresce e fica muito fraco. Então, esses animais, como eles têm uma expectativa de vida menor do que os animais até 10 quilos, a doença ela acontece um pouco mais cedo, por volta ali dos 6 anos de idade. Então, uma racinha maior, então é melhor a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, um check-up também anual, visando as doenças do coração. Sim, por isso que hoje existe, né, doutora, a cardiologia separada do veterinário, assim, para o pessoal já procurar especificamente um profissional dessa área devido à sua importância, né, doutora? A veterinária hoje a gente tem várias especialidades, né, e a cardiologia é uma especialidade que tem crescido bastante nos últimos anos, justamente porque a longevidade dos animais tem aumentado, né, por conta dos cuidados, né? E o animal mais velho tem mais doenças no coração, porque é a mais comum. Então, o animal vem, né, para consulta e aqui a gente realiza todos os exames. Afere a pressão arterial, faz um ecocardiograma. Algo que talvez outro profissional não vá fazer, né, talvez doutora? não tenha numa clínica geral, por exemplo, é coisa de um especialista. Aí faz o ecocardiograma, o eletrocardiograma, o raio-x, né, que na clínica a gente oferece todos esses serviços. Então, o animal vem para uma consulta e ele já sai com o check-up cardiológico completo.
Muito interessante, doutor. Eu queria te agradecer pela sua participação e por compartilhar todo o seu conhecimento com o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, sempre feito com muito carinho para vocês e seus animaizinhos. Até o próximo Pet News, sempre com muitas novidades para vocês. Até lá! Você tem um negócio e deseja ter mais clientes? Então saiba que a internet pode ajudar sua empresa a dominar sua região. Uma das maneiras de vender todos os dias é criar desejo através das redes sociais e aparecer no Google para quem busca pelo seu produto ou serviço. Fature mais em todos os meses com a assessoria Doutores do Marketing. Entre em contato conosco e faça uma consultoria gratuita. WhatsApp DDD 11 974 77 22 50. Programa Pet News. Patrocínio